assim, o ideal perfeito, quase perfeito, que nada é perfeito, né? E que a gente precisa lutar para isso continuar. Ok? Muito obrigada. Doutora, doutora Regina, muito obrigada pela sua fala. Com certeza, se nós, mulheres negras, indígenas, trans, a gente já se sente deslocada em cursos de humanas, que normalmente tem mais mulheres, quem dirá num curso de exatas como física. Então, acredito que você é digna de toda a admiração do mundo por ter conseguido, por ter alçado voos cada vez maiores e por ter seguido em frente e por ter superado tanta coisa, com certeza. Devido ao atraso da mesa, a gente vai encerrar por aqui. Então, eu agradeço a participação de todas as mulheres maravilhosas aqui presentes. Agradeço a parceria da Isabela, foi um prazer te conhecer. Foi um prazer conhecer todas vocês. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Eu espero que vocês saiam daqui renovados de conhecimento, que vocês pelo menos tenham conseguido aprender um pouquinho da jornada de cada um de nós que estamos aqui e que vocês repliquem cada vez mais essas vivências aqui compartilhadas, que vocês se tornem de fato pessoas antirracistas, para que o mundo se torne cada vez melhor, para que uma nova geração ela venha viver num mundo mais incluso, mais justo. Então, eu espero que isso, de fato, não fique só na teoria. Isso é uma coisa que eu sempre falo em qualquer lugar que eu vou. Eu espero que vocês tirem algo para si, mas que levem ao próximo também. Então, gente, eu tenho que agradecer. Eu aqui no meio dessas mulheres incríveis, eu só fico mais inspirada. Eu espero que todos tenham se sentido o mesmo que eu senti. Vou sair daqui mais renovada de conhecimento. Vou aqui sair de um jeito com a mente mais aberta para me aprender mais e mais. Que eu só quero agradecer que eu tenho mais oportunidade de estar com vocês e principalmente compor uma mesa assim tão importante. Obrigada, gente. Agradecemos aos membros desse primeiro painel pela presença. Muito obrigada por essa troca de conhecimentos, isso é muito essencial aqui no nosso evento da Primeira Feira Cultural e Étnico-Racial Maranhense. Bom, nesse momento faremos nosso registro geral, certo? Maite Souza. Pessoal, logo após, e dentro de alguns instantes, na verdade, teremos nosso segundo painel, viu? Por favor, aguardem. Vai ser incrível. Meu amor, tu mudou? Muito obrigada, meninas. Até a próxima, se Deus quiser. Isso. Boa tarde a todos e a todas novamente. É com grande satisfação que daremos início ao nosso segundo painel. Convidamos
os membros deste segundo painel para compartilhar suas visões sobre o tema Difusão Científica para Relações Étnico-Raciais no Ambiente Escolar e Universitário, a formação de técnicos, professores e o combate ao racismo estrutural. Convidamos agora, nesse momento, a doutora Tatiana Raquel Reis Silva, coordenadora geral do Programa de Formação Docente para a Diversidade Étnica do Maranhão. Vamos receber com uma salva de palmas. Por aqui, meu amor, pela frente, por gentileza. A senhora Cíntia Guajajara, presidente do Conselho Estadual de Educação da Escola Indígena. Vamos receber com uma salva de palmas. A senhora Cláudia Gouveia, conselheira do Centro de Referência da Mulher Negra. Uma salva de palmas à dona Cláudia. Seja bem-vinda. E como mediadora desse painel, convidamos a senhora Maitê Souza, cientista social e coordenadora de Diversidade e Relações Étnicos Raciais do IEMA. Vamos receber com uma salva de palmas. Com o nosso dispositivo de nome estabelecido, iremos dar início aos nossos pronunciamentos com a nossa mediadora Maitê Souza. Boa tarde, gente. Eu quero desejar uma boa tarde para vocês, pedir perdão pelos atrasos, né? Eu quero aproveitar aqui e chamar a secretária Abigail Cunha para se fazer parte do dispositivo de honra. A senhora quer ficar sentadinha aí? Tem certeza, secretária? A senhora quer dar uma fala? Por favor. Tá tudo bem, secretária. Tudo bem, secretária. Então, gente, boa tarde, novamente. Eu vou pedir para que cada uma que estão aqui na mesa venha se apresentar, mas também que venha, na sua apresentação, falar o seu encontro com o tema dessa discussão, porque aqui a gente não está só com educadoras, né, não só com mulheres pretas originárias, mas a gente também, não só, mas existe uma interseccionalidade com essas discussões. E aí, eu gostaria dessa primeiro momento em que elas se apresentassem e, com a apresentação, elas pudessem falar qual é a relação que sua vida da pesquisa no trabalho tem a ver com a difusão científica para as relações étnico-raciais. Eu vou começar pela professora doutora Tatiana, Proétnos, dizer que a Coordenação de Diversidade e Relações Étnicas-Raciais quer namorar o Proétnos. Eu acho que não tem outra palavra, não tem outro termo, a gente estender essa parceria. Nossa, olha, nós podemos namorar, noivar e casar sem nenhum problema. Então, boa tarde a todas e a todos. Agradeço muito aqui o convite para a gente poder participar deste momento e compartilhar como tem sido a nossa experiência lá na UEMA, a partir do Proétnos. Então, agradeço muito aqui e parabenizo a iniciativa do evento aqui em nome da professora Maitê. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Entendo que eventos dessa natureza são, sem dúvidas, de grande importância, não somente por poder criar um espaço de troca entre os estudantes do IEMA, mas também por possibilitar essa troca no sentido mais amplo com as demais instituições educacionais aqui do Estado do Maranhão. Então, eu estou aqui representando a UEMA a partir do Proétnos. Eu trouxe aqui até a camisa do nosso programa. O Proétnos é o Programa de Formação Docente para a Diversidade Étnica do Maranhão.
Então, tem sido uma iniciativa pioneira a nível de Maranhão, no sentido de possibilitar licenciaturas específicas e diferenciadas. E aí eu já aproveito para situar um pouquinho de como é que se deu toda a minha imersão e contato e, consequentemente, a efetivação e implementação dessas licenciaturas. Então, eu sou historiadora, sou professora de História e desenvolvo pesquisa ao longo dos anos sobre relações de gênero, mulheres, movimento de mulheres negras, educação para as relações étnicas e raciais, educação escolar quilombola e ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Então, ao longo de toda a minha formação, essa tem sido a minha temática de debate, de pesquisa, não aleatoriamente, enquanto mulher negra. Ao longo de toda a minha formação, eu não tive acesso ou contato a disciplinas que estavam diretamente ligadas ou que enfocavam esse tema. Então, quando eu me formei em História, na UFMA, não tinha nenhuma disciplina, por exemplo, sobre História da África. É uma disciplina que, atualmente, o curso de História, tanto da UFMA quanto da UEMA, ofertam. Mas, quando eu me formei, essa disciplina não fazia parte da estrutura curricular, era uma disciplina optativa, mas, naquele momento, eu já tinha interesse pela temática, então, eu cursei a disciplina por interesse próprio. Mas os demais colegas de turma não tiveram acesso a essa formação. Então, desde aquele momento, eu entendi que os cursos de licenciatura, a partir do momento que estão formando professores e professoras que vão assumir a escolarização nos seus espaços de atuação, precisam ter acesso, precisam ter contato com cursos que, de fato, ofertam temas dessa natureza. Então, eu sei que aqui a gente temos estudantes do IEMA, seria muito importante eles refletirem como tem sido, ao longo da formação deles, o acesso a esses conteúdos. História e cultura afro-brasileira e africana, história e cultura indígena, educação escolar quilombola. Certamente é um conteúdo muito diminuto, frente a um leque muito mais amplo de conteúdos que vocês têm acesso. E por que é importante ter acesso a esses conteúdos? Porque esses conteúdos falam sobre nós. Esses conteúdos falam da nossa história. Nós estamos em um estado com forte presença de comunidades quilombolas. É um dos estados com maior número de comunidades quilombolas de toda a federação. Nós somos um estado com forte presença de aldeias indígenas, com forte presença dos povos indígenas em diferentes territórios. Então, não tem como nós falarmos sobre a história do Maranhão, nós ensinarmos a história do Maranhão, sem fazer referência à história dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos africanos que para cá vieram. O Maranhão, ao longo de todo o tráfico transatlântico, foi um dos estados que mais recebeu africanos. Então, vejam como a composição da nossa história tem direta relação com a presença e com a participação dessas populações, e, por isso, é importante a gente ter acesso, ao longo da nossa formação, em conteúdos dessa natureza. Então, levando em consideração essa realidade, que é uma realidade ainda pouco expressiva quando a gente pensa os cursos de licenciatura, é que nós, na UEMA, a partir de um diálogo com os movimentos sociais, movimentos quilombolas e movimentos indígenas, criamos o Proetnos, que é justamente esse programa que agrega licenciaturas específicas e diferenciadas. Então, o Proetnos, atualmente, ele comporta a licenciatura em Educação Quilombola, que é específica para quilombolas, a licenciatura intercultural para Educação Básica Indígena, que recebe somente indígenas, e agora nós também vamos inaugurar, teremos a aula inaugural agora no dia 18 de novembro, a licenciatura em Educação do Campo, que é exclusiva para quebradeiras de coco. É uma iniciativa pioneira a nível de Brasil, é a primeira instituição pública a criar um curso específico para quebradeiras de coco. Então, a preocupação do Proetnos é, sobretudo, possibilitar uma formação específica e diferenciada para futuros professores indígenas e quilombolas e quebradeiras de coco, para que essas pessoas, essas mulheres, elas consigam dar continuidade a esse conteúdo, a esse conhecimento específico e diferenciado. Atualmente, no âmbito da licenciatura em Educação Quilombola, nós estamos atuando em 3 espaços, onde nós temos campus da UEMA. No campus da UEMA de Itapecuru, a região de Itapecuru é uma região com forte presença de comunidades quilombolas.
nós temos 2 turmas no campus da UEMA de São Bento, e temos agora, iniciamos recentemente, uma turma da licenciatura em Educação Quilombola em Alcântara, que é uma outra região com forte presença de comunidades quilombolas. Queremos, inclusive, Maitê, estreitar mais as nossas relações, porque nós sabemos do IEMA quilombola lá na comunidade de Oitiúa, e a licenciatura em Educação Quilombola funciona lá na comunidade de Oitiúa, então a gente tem muito que trocar e se aproximar. No que se refere à licenciatura intercultural para a educação básica indígena, nós também temos 3 turmas, uma turma no campus da UEMA de Barra do Corda, uma turma no campus da UEMA de Santo Inês e uma turma no campus da UEMA de Grajaú, que também são municípios com forte presença de aldeias indígenas. E no que se refere à licenciatura em Educação do Campo para quebradeiras de coco, vai funcionar aqui em São Luís. A gente é em diálogo com o MICCB, que é um movimento interestadual, entendeu que o local, o espaço de congregar essas mulheres seria aqui em São Luís. Então, a licenciatura em Educação do Campo vai ocorrer aqui em São Luís. E quais têm sido a nossa maior preocupação no âmbito dessa formação de professores a nível superior? No sentido de garantir com que indígenas e quilombolas assumam, sobretudo, o processo de escolarização nos seus quilombos e nas suas aldeias. É sabido o quanto que quem vai atuar nesses espaços, a Cíntia está aqui, pode muito bem falar sobre isso. Nós temos aqui a Fabiana e o Silvio, do Instituto Tucã, que também estão com uma iniciativa pioneira a nível do Brasil, que também podem falar sobre isso. O quanto que nós sabemos que quem atua nas escolas das aldeias indígenas, em sua maioria, não são indígenas. Então, essas pessoas não têm uma vinculação com a cultura local, com a realidade local, na maioria das vezes não são falantes da língua, então tem um implicativo direto nesse processo formativo. Da mesma forma, quando a gente se refere às realidades das comunidades quilombolas. Quem atua nessas comunidades não são quilombolas, são professores de áreas distantes que não têm nenhuma vinculação. Eu sou cururupuense, eu sou de Cururupu, e durante muito tempo, Cururupu é um município com forte presença de comunidades quilombolas. E durante muito tempo, quem atuava nas comunidades quilombolas de Cururupu eram os desafetos do prefeito. Então, aquele professor ou professora que não votou no prefeito, ele era enviado para dar aula naquela comunidade, porque para chegar até aquela comunidade, ele tinha que ir de moto, ou ela descia da moto, subia na moto, passava do rio, até chegar àquela comunidade. Então, vejam o quanto que esse processo formativo ele é entendido enquanto uma punição. Você pune o docente. E, obviamente, que esse docente ou essa docente não tem nenhuma vinculação, ou muito dificilmente terá uma vinculação com aquela comunidade. Então, a criação de cursos de licenciaturas específicas e diferenciadas cumpre essa função de garantir com que ele é de direito assuma esse processo de escolarização nas aldeias e nos quilombos. Toda a nossa estrutura curricular dos cursos do Proetnos, ela se efetivou a partir de diálogos, de movimentos de escutas com os movimentos indígenas e com os movimentos quilombolas. Então, todas as disciplinas de quem cursa a licenciatura em Educação Quilombola está diretamente voltada para o conteúdo ligado às comunidades quilombolas. Então, só para citar um exemplo, a gente tem, em geral, nos cursos de licenciatura, filosofia da educação. É uma disciplina muito recorrente. Na nossa turma, os nossos cursistas têm acesso a uma disciplina que é filosofia da educação brasileira e quilombola. Então, todo o conteúdo está diretamente voltado para a temática da realidade quilombola, que é justamente garantir com que esses professores tenham uma imersão nesse conhecimento, nesse conteúdo. Em geral, os cursos de licenciatura, agora, recentemente, incluíram disciplinas contemplando a Lei 10.639, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, mas, como eu coloquei, é um conteúdo muito diminuto frente a uma carga horária de 3.260 horas. Então, é importante que você tenha, ao longo de todas as disciplinas, um conteúdo diretamente voltado para essa realidade. Então, a gente espera garantir
e possibilitar uma mudança no âmbito da educação básica nesse Estado, fazer com que profissionais qualificados, diretamente imersos nesses conteúdos, eles tenham ali a possibilidade de garantir com que os alunos se identifiquem com o conteúdo ali ministrado, porque esse também é um problema. Por que a gente percebe um processo de evasão muito marcante a partir de determinados grupos sociais? Porque, na maioria das vezes, o conteúdo que é ali ministrado, ele não faz referência à realidade dessas pessoas. Eu tenho pleno conhecimento de que, muito provavelmente, para os alunos que estão aqui, a partir do momento que eles e elas, né, têm acesso a um conteúdo que fala sobre a realidade deles, ou que estabelece uma relação com a realidade onde eles estão inseridos, isso garante um maior envolvimento. Então, nós sabemos que o índice de evasão, por exemplo, com relação à população negra, está diretamente ligado a um conteúdo profundamente eurocêntrico, que não faz referência à história da população negra. Então, a gente espera, a partir desses cursos de licenciatura, garantir uma mudança nesse processo formativo, especialmente da educação básica. Ter professores com acesso a cursos de licenciatura específicos e diferenciados e que eles possam ali efetivar uma educação que faça referência à realidade dos nossos alunos. E, querendo ou não, quando a gente pensa a realidade escolar, e isso eu sempre trabalho com os meus alunos, né, a gente tem uma ideia de que a escola, o espaço escolar é esse espaço maravilhoso de descoberta, de recebimento. E, gente, a escola não recebe a todos e todas da mesma forma. Eu diria que, para alguns, a escola ela se constitui enquanto uma barreira. A escola ela não é acolhedora a todos e todas, né? Vamos pensar a população LGBTQIAPN+. A escola expulsa, a escola repele, porque cria padrões que não comportam essa diversidade. Então, a gente precisa mudar a realidade educacional deste Estado, e eu entendo, nós entendemos, que é especialmente a partir da possibilidade de cursos específicos e diferenciados. A gente garantir com que os futuros professores tenham, de fato, o acesso a uma educação humanista, antirracista e emancipatória, para que a gente consiga mudar a realidade deste país. Então, caso tenham interesse em conhecer mais sobre o Proetnos, sigam as nossas redes sociais. A gente tem uma página no site da UEMA, temos desenvolvido várias ações importantíssimas e a gente quer muito ampliar o nosso público de alcance. Então, divulguem, conheçam muito dessa nossa iniciativa. Obrigada. Gente, a professora Tatiana é uma professora muito incrível, né? Muito bom, sempre muito bom ouvir ela. E, assim como a gente está buscando fortalecer parcerias com outras secretarias de Estado, por isso que hoje a gente abre o convite para que todas possam participar, queremos fortalecer essa relação com a UEMA, porque de muito também a gente tem que aprender, né? De muito a gente pode compartilhar. Vou passar a fala agora para a professora Cíntia Guajajara, para ela trazer o contexto escolar indígena